Salve, salve, Rede Super! Começa agora mais um programa Agora é com eles. O melhor programa na TV brasileira voltada para os homens. E hoje nós temos aqui, dois temas fantásticos, importantíssimos, que devem ser pensados e falados. É possível vencer mesmo não sendo favorito? O que você acha disso? E ainda como ser um homem cristão, focado, né? É o que nós vamos discutir aqui hoje para você. São esses temas que vamos acrescentar aí na sua vida, na sua família, na sua profissão e especialmente na sua fé também. Então não saia daí porque o nosso programa já começou. Começamos do nosso programa, eu quero falar aqui, dar as boas-vindas, comentar meu parceiraço, Leonardo Capuchin. Esse é o cara. Sempre juntos para mais um programa extraordinário e fenomenal. Ô, Léo, é um prazer inexorável estar aqui contigo. Inenarrável. É isso aí, é um privilégio para inefável. você estar junto comigo. Isso você tem toda a razão. E, gente, eu e o Léo também trouxemos aqui, convidamos um cara fantástico, um amigo, um parceiraço aí, e eu quero que você conheça agora quem é hoje o nosso terceiro elemento. Roda. Carlos Damasceno é palestrante, consultor, mentor e pastor sênior da Power Church em Belo Horizonte. Formado em Direito, se especializou em gestão estratégica de negócios, empreendedorismo e gestão de varejo. Carlos é pós-graduado em Teologia Bíblica e Sistemática. Dedicou a vida ao mercado profissional, tendo atuado nas áreas de petróleo e telecomunicações, sendo executivo de diversas multinacionais. Ele também é escritor. Entre as obras publicadas, destaca-se os livros Vida Poderosa e Revolução dos Improváveis, lançado recentemente. Carlos é casado com Danicole Damasceno e é pai da Mel, de 10 anos. Sensacional, meu bispo Carlinhos. Bispo. Seja bem-vindo, meu irmãozão. Conterrâneo carioca. Conterrâneo, Léo. Carioca se conhece aí, né? Tamo Pelo junto. teatro. Isso aqui já configura a formação de quadrilha, né? Até a partir de 4. Ainda tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então já foi, tamo junto. Já deu. Como vocês falaram aí dos inenarráveis, inexoráveis, para mim é um prazer eu ia falar inconstitucional, mas não pode. Não, mas a gente está dentro da Constituição. Aí o cara, eu achei que ele ia falar que foi um prazer miserável. Né? Carlinhos, que bom, cara, te receber aqui no nosso programa, para esse bate-papo aí, levando os assuntos de homem para o povo. E a repercussão que a gente tem, né, o feedback gostoso, é esse. Pastor, não, que legal, precisa mesmo falar para os homens, precisa mesmo chegar junto, precisa abrir a cabeça aí da turma. E tem muita gente aí que está nos assistindo, que vai nos assistir aí também pela plataforma lá no YouTube, nas redes sociais. O cara tem tudo para romper e às vezes não rompe. Tem isso, não tem, Carlinhos? Tem muito. Tem muito, porque, pensa, quando eu olho para minha família, minha história, né, eu sou do Rio de Janeiro, como o Léo percebeu, de uma família de raiz presbiteriana, de 100 anos de evangelho no Rio de Janeiro. Né? Porém, quais eram os modelos que nós seguíamos como cristãos evangélicos no Rio de Janeiro? Então, quando eu olho que eu tinha um Deus gigante, mas eu não tinha modelos naturais gigantes, como me tornar? Né? Era difícil, o ser humano ele precisa de modelagem. Né? A gente, a vida toda, acostumada com as modelos, as supermodels, né, do mundo, multimilionárias. Os grandes ídolos aí. Porque isso são arquétipos, né, que nos fazem querer copiar e vencer. Então, é uma forma também de idolatria, né, cara? Se a gente for colocar aí, até o pessoal pensar, entender que a idolatria não é aquela imagem ali e tudo, é aquilo que a gente coloca no nosso coração. No lugar de Deus, né? Obviamente. Então, assim, eu vejo pessoas que têm tudo para vencer e não vencem porque não tem um modelo, um bom modelo para copiar, um bom modelo para seguir. Né? E quando eu escrevo esse livro sobre Revolução dos Improváveis, né, o que me vem à mente é Davi. Davi era alguém que nasceu numa família incrível,
né? O pai dele tinha posses, era um dos principais da cidade, mas foi rejeitado pelo próprio pai e colocado lá para trabalhar com as ovelhas. Olha só. Né? E quando o profeta chega, até o profeta se engana, né? Porque ele erra ali, o profeta erra 7 vezes. Sim, sim. E quando fala, mano, aí Deus fala, não tem, tá aqui. Ele pergunta, Jessé, meu amigo, não tem mais ninguém? Ah, tem o caçula. Nem o nome dele o pai fala. Foi falar. De tão desprezado. Então E é é isso. bem interessante você colocar esse exemplo, Carlinhos. A gente, dias passados aí na Record, está passando a minissérie, né? Falando lá sobre os reis e está nessa parte de Davi ali, de Saul, já está no final de reinado lá, enfim. Está falando isso. Quando Samuel chega lá, ele olha para o filho primogênito, Eliabe. Esse é o cara. Com certeza esse é bom. E não foi. Não pode ser outro, não. Mas por que, Léo? Você que é um cara da teologia. O profeta, ele já tinha um parâmetro. Ele já tinha ungido Saul. arquétipo ali. Sim. Ele já tinha ungido Saul antes, como era alto, bonito, não sei o que lá. Então ele falou, cara, esse é o primeiro, então é esse aqui. Deus falou, não. Aí a grande frase que a gente usa tanto hoje, né? Olha, eu não vejo o exterior, eu vejo o coração. Então, pensa, Davi, ele tinha tudo para ser um homem bom, grande? Sim, porém, de dentro de casa, as pessoas já o rejeitavam. E aí ele começa a se tornar um grande modelo, um grande homem, a partir das suas vitórias lá no lugar de anonimato. E ali, sim, Deus o vê e conta ao profeta. E o profeta, sem saber quem era, chega até o momento que encontra e diz. E para mim a grande chave desse texto de Samuel 16 é o seguinte: ninguém vai sentar para jantar até ele aparecer. É uma grande chave mesmo. Porque eu creio que o homem, né, Deus está esperando alguns homens chegarem na posição certa. Sim. Né, Léo? Sim. Penso nisso. Tem coisas que estão paralisadas, esperando o homem certo chegar na posição certa. E às vezes a gente acha que ele está no lugar de desprezo e não está se preparando. Não, meu amigo, ele está lá treinando, matando urso, leão, escrevendo salmos. Né? Outro dia eu fiquei pensando, eu amo Salmo 23. E me faz deitar em verdes pastos. Davi escreveu isso quando ele era pastor de ovelhas. Sim. Não era rei. Então o cara matava leão, urso, cuidava das ovelhas. Ovelha é esquisito, né? Não é um negócio simples de cuidar, não. Não é. Eu já fui numa pista de ovelha, fede, elas dão cabeçada uma na outra e tudo. Parece até um pouco, né? Com os homens. Então, parece um pouquinho. Deus faz essa analogia. Você imagina desse trem, né? A própria unção de Saul, né? É. O pessoal pediu um rei e Deus trouxe um expert, né? Um criador de mula. Era o que ele fazia. Era o que ele fazia. Pastor trabalhava com seu pai também, né? Então, e aí, para terminar o raciocínio, ele, diante disso tudo, ele ainda tinha tempo de parar e adorar o Deus dele. Então, acho que Deus está atrás dessas pessoas que não tenham, talvez, grandes modelos, né, explícitos, mas que o próprio Deus está se revelando a elas. E ali elas estão vencendo sem ser as favoritas. E dentro dessa analogia também a gente percebe ali, usando o Salmo 23, quando o próprio Davi, ele escreveu, ele ainda era pastor de ovelhas. Então ele sabia que o cuidado da ovelha, essencialmente, integralmente, dependia do cuidado ali do pastor, de quem era o pastor. Então por isso que Davi também pôde falar, olha, ele é o meu pastor, porque eu sei o que eu faço pelas minhas ovelhas, então ele cria essa identificação com o próprio Deus, desse cara que passa pelo vale da sombra da morte, é aquele que vai ali, conduz a águas tranquilas, sabe o que é o melhor. Então isso é fantástico, é lindo, lindo, lindo. Sim, a gente falando sobre esse tema, sobre vencer mesmo não sendo favorito, acho que a gente tocou num ponto aqui que é muito importante, que é o que muitas vezes, que muitos homens não conseguem, ou a primeira vitória que muitos homens têm que ter é a vitória sobre a rejeição. Porque quando a pessoa é rejeitada, tem gente que trava na rejeição. Se fosse outros no lugar de Davi, ia falar assim, não, eu nem vou lá. Estão me chamando, não, nem vou. Não me chamaram antes? Não me chamaram quando Samuel chegou? Não me convidaram para estar lá antes? Não, então não vou não. Manda um recado que eu vou ficar aqui mesmo, vou ficar com as minhas ovelhas, eu não quero saber de estar lá, não. Vou ficar de birra, que não me chamou agora eu não vou. Vencer, saber lidar com a rejeição é algo muito importante para a gente conseguir vencer mesmo não sendo favorito. Olha, eu penso o seguinte, a rejeição não somos nós, a rejeição é só um acontecimento. Tem hora que a gente traz para a nossa identidade a rejeição. Não, só aconteceu com você. E também não é porque alguém te rejeitou numa parte que você está rejeitado por completo. Sim. Né? Nós somos brasileiros, a gente parece, acho que você deve ser mais novo que a gente aqui. Né? Eu sou da década de 80. Eu mais novo, eu tenho cara de mais Eu sou da década de 80 baixo, assim. Vamos passar. Eu acho que esse ponto aí não está na pauta, não.
Pensa, a gente nasceu no Brasil, né, lá no Rio de Janeiro, que nós somos conterrâneos. E na década de 80, nós éramos terceiro mundo mesmo. Sim. Né? Foi a grande explosão das comunidades no Rio de Janeiro, das favelas, do tráfico, aquela coisa toda. E como vencer, meu amigo? Você não tinha um modelo de vitória. No livro, esse é o livro Revolução dos Improváveis, mas no Vida Poderosa, que eu também escrevi pela editora Vida, eu boto um capítulo dizendo por que o filho do médico tem mais facilidade de se tornar médico? Por que o filho do advogado tem mais facilidade de se tornar advogado? E aí uma pessoa falou, não, mas lá na minha comunidade um menino virou médico. E quantos milhões? Então não pega a exceção. Qual que é a regra? A regra é, se alguém já fez da sua família, está mais fácil. Alguém já modelou. Você tem um caminho que outro já trilhou. Você sabe qual direção seguir, né? Pensa, Pedro, aquela galera no barco, aquele temporal, Jesus dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Jesus já tinha um modelo, já viu o pai dele, meu amigo. Fazer dilúvio, fazer a água baixar, vendaval, luz, terra, céu, mar abrir, tudo, eu tinha visto. Então ele estava dormindo, meu amigo, ele já tinha um modelo. Então quando ele levanta, quem foi, gente? Calma aí, Mara, quieta, te vejo, calma. Modelo. A chave para a vitória é modelo. Então se não tem na tua família, procura alguém. E aí eu vejo a igreja, a comunidade cristã como algo poderoso, porque ali você encontra paternidade e modelo. Sim. Eu penso, olho para vocês, pastores de uma igreja tão incrível. Quando você olha o pastor Márcio, assistiu a série dele, cara, eu chorei. Eu chorava. Quem não chorou já está morto por dentro. Quem não chorou não entendeu. Não entendeu. Porque você olha um homem, né, com décadas, ele de pastor tem mais do que eu de idade. Eu fico imaginando, por que os filhos são poderosos? Por que os filhos espirituais são poderosos? Modelagem. E é tão interessante você tocar nisso aí, a gente vê esse padrão. Eu posso testemunhar para você o seguinte, tem vários momentos que a gente pensa assim, eu não sei, eu tenho que fazer alguma coisa, mas não sei o que fazer. A pandemia. Eu não conversei com o pastor Márcio assim, de pedir conselho, por exemplo, na pandemia. Mas na pandemia, eu acredito que vocês tenham vivido assim também. Gente, e agora? O que eu tenho que fazer mais? E aí? O povo em casa não vem para a igreja, dando os problemas. Aquela falta de expressão ali para o povo. Quantas vezes eu pensei assim, gente, pastor Márcio está lá com aquela história, com aquela experiência, aquele conhecimento, aquela graça. Ele, primeira vez que ele está vivendo esse tipo de situação, também não deve ter as respostas todas e está firme. A igreja se conduziu, foi tudo por causa dessa modelagem, desse padrão. E nós abrimos mão da vitória, porque a gente sempre pensa, a gente tem isso dentro da gente também, de desqualificar o outro. E a Bíblia nos ensina, ao contrário, tem o outro ali como maior, superior. A gente não vai, essa sociedade hoje nos ensina o quê? Se fecha em si mesmo, está tudo certo. Não me dê conselho, eu sei errar sozinho, uns negócios assim, né? E aí, eu queria até te jogar uma pergunta aqui. Como que a pessoa identifica bons modelos? Porque a gente já está chegando a essa conclusão, né? Precisa ter um modelo, isso vai fazer a diferença, né? Se você tem um modelo, isso vai fazer a diferença para você conseguir vencer, para você conseguir chegar onde você precisa chegar. Mas como que eu identifico o que vai ser um bom modelo para mim? Né? Talvez eu não tenha esse modelo no meu pai, talvez eu não tenha esse modelo dentro da minha família, mas como que eu vou identificar esse modelo? Excelente intervenção. Léo, eu penso que você tem que associar o modelo que você está vendo com os teus valores, né? Quais são os meus valores? Meus valores são cristãos, são conservadores, são por liberdade, e aí vai. Então, eu preciso encontrar qual é o arquétipo que eu consigo. Encontrei. Ele tem os valores também? Tem. Então, a partir daí, eu começo a modelar. Como que ele vive? Qual que é a rotina? Como que ele se encontra com Deus? O que ele faz para estar onde está? Porque hoje a gente modela Davi. Por que a gente modela Davi? Porque Davi não era o cara que esperava o culto de domingo para celebrar ao Deus dele. Não, no meio daquele fedor daquele pasto, ele adorava. No meio do nada também. Ele sacrificava, ele fazia salmos, ele adorava. Então hoje ele é um modelo para nós. Por quê? Integridade, erra, mas conserta. E depois que também tenta clamar misericórdia e Deus não dá o que ele pede, se levanta no outro dia e começa a vida novamente. Não pode? Então, assim, eu penso claramente que o modelo tem a ver com os valores que nós temos. E, obviamente, não só os valores, porém, essa pessoa conquistou. Porque tem gente que tem os nossos valores, mas não conquistou nada. Ela tem um resultado, ela chegou no objetivo. E aí, aquela pergunta que eu fiz lá no início. Pode vencer mesmo, o cristão pode vencer mesmo não sendo o favorito? Porque a gente também sempre vai trazer esse favoritismo para o outro
a tomada da terra prometida. Ah, eles eram gigantes aos nossos olhos e aos olhos dele. Eles se davam essa condição de menores. Eles se viam incapazes de assumir. E a gente observando essas mudanças na vida desses homens, o que é mais fascinante na Bíblia é que Deus nos dá padrões imperfeitos. E que foi o que Davi, né, expressa pra gente. Mas antes de você falar, Carlinhos e Léo Capuchin, vamos chamar a opinião feminina aqui? Vamos embora, vamos chamar, porque aqui no nosso programa sempre tem espaço para elas falarem também. E hoje, no Agora é com Elas, nós temos a opinião. Quem fala com a gente é a executiva de negócios, nossa querida irmã, grande amiga, Luzinalva Aguiar, é com você. Vencer não sendo favorito já fala, por si só já fala tudo. Você não é o favorito, você não é o escolhido, você não foi o eleito para aquela situação e para sobressair e para vencer naquela situação, e mesmo assim você venceu. Isso é um fato que aconteceu na minha vida. Então eu posso aqui com uma certa autoridade, com uma certa vivência, experiência, contar um pouquinho. Porque eu sei que eu moro num país preconceituoso, racista, de valores econômicos relevantes, que quem tem sobressai mesmo, e mesmo assim, órfã, negra, pobre, sem referência familiar, eu venci. Posso me dar o luxo de dizer que eu venci. Venci, estudei, fiz uma faculdade, me formei, tenho uma família linda, bem estruturada, e financeiramente também eu venci, porque eu trabalho como executivo de negócios e estou usufruindo, né? Usufruo hoje do meu trabalho, do suor do meu rosto. Então, assim, mesmo não sendo a favorita, eu posso falar com toda autoridade, intrepidez e ousadia no Senhor. Eu venci. Gente, que lindo. Uma parte mínima ali do testemunho da Lulu, que é sensacional. Beijo, Luzinalva. Lulu, né? Testemunho bacana dela. Lindo demais, lindo demais. Usando aqui até o tema do seu livro, ela foi uma improvável. E hoje é uma bênção, um doce. Que legal. Um exemplo enorme pra gente aí, né? Que é possível, né? É possível você superar. Muitas pessoas, às vezes, elas têm esses bloqueios, né? Eu acho que uma das coisas muito importantes é a pessoa aprender a identificar os bloqueios, a identificar aquilo que está travando ela. Acho que quando nós olhamos para esses modelos, quando nós olhamos as histórias de superação, elas nos ajudam muitas vezes nesse sentido. Calma aí, existe um caminho. Né? A história de superação vai te dizer o seguinte: você não está num beco sem saída. Existe um caminho, você não enxergou ele, mas ele existe. Alguém já conseguiu sair, alguém já conseguiu viver algo diferente, alguém já conseguiu chegar lá. E a Bíblia ela vai mostrar isso para a gente o tempo todo. Calma aí, alguém confiou no Senhor e porque confiou no Senhor, ele achou um caminho. Porque confiou no Senhor, ele viveu grandes coisas. Davi é esse exemplo para a gente. Estava lá atrás das malhadas, mas calma aí, ele confiou no Senhor. Ele não era apenas o rei Davi, né? As características de rei, ele já carregava lá como pastor de ovelhas. Né? Incrível. Lá de trás das malhadas, ele já era uma pessoa... Davi já era incrível antes. Ele podia não ser o favorito por outros, mas ele já tinha ou já carregava tudo aquilo que ele precisava, ou tudo aquilo que eram as características necessárias para que ele fosse o grande rei de Israel, né? E ó, você estava falando, Serginho, sobre o Davi, que o Josué e Caleb, a galera, os 12 príncipes. Espias. A gente fala de espias, né, mas eram príncipes, né, meu amigo? Eram príncipes, não era qualquer um. E eram os líderes das tribos deles. Era. Então, geralmente, a gente vê o mundo não como ele é, né, mas como a gente é. Então, quando eu dou uma aprofundada na história de Davi, que é interessante para a gente vencer sem ser um favorito, Davi derruba o gigante com uma habilidade que não era da tribo de Judá. Olha que interessante. Davi era da tribo de Judá. Então, a habilidade deles para a luta era espada e escudo. E quem tinha a habilidade de rodar a funda? O texto diz, sabe quem era? Os benjamitas. Saul era o quê? Benjamita. E quem derrubou o Golias? Davi. O judeu.
Calma aí. Então, enquanto você está nos teus dias de anonimato, nos dias em que ninguém te vê, só te rejeita, aprenda uma nova habilidade. Olha aí. Eu fiz um vídeo agora, quando acabaram as eleições, eu fiz um vídeo. E aí eu fui como advogado, Sim. como empreendedor, como pastor. Falei, gente, eu só posso hoje trazer paz como pastor para minha comunidade, porque eu entendo de direito e entendo de negócio. Então, enquanto ninguém sabia quem eu era, eu estava aprendendo outras coisas. Você não pode ficar na inércia da rejeição. Na inércia do meu pai me colocou aqui para trabalhar de jaleco e os meus irmãos estão andando de terno Armani. Não. Aproveite para aprender uma nova habilidade, porque pode ser essa habilidade de outra tribo, e aí pode ser tribo outra igreja, pode ser tribo outros business, pode ser tribo outras matérias. Outras nações. Outras nações. E com isso, na oportunidade que você vai ter para você assumir o trono, meu amigo, você vai usar qual? A habilidade que você aprendeu lá, detrás das malhadas. E aí é que a gente vê o seguinte, por exemplo, hoje, não que não exista, mas, por exemplo, um médico geral. Você conhece algum que é rico? Não tem como. Agora, você conhece, por exemplo, e cara de cabeça boa, obviamente, um nefrologista pobre? Não tem como. Porque hoje a nossa sociedade, ela nos conduz a esse contexto de que saber mais de menos. A gente se conhecer daquele pouco ali, mas conhecer bem. E isso nos é permitido fazer até mesmo que a gente esteja fazendo tantas outras coisas aí. Então, todas as áreas, elas estão se dividindo, né, e segmentando para dar essas oportunidades, que eu acho que vai ser a chave do negócio aí para frente, para explorar esse potencial atuante de cada um de nós, né? Pensa, eu fico olhando para a nossa igreja. Nossa igreja tem 5 anos e meio, né, de start. Pô, são 1.300 pessoas que já congregam lá. Nós não éramos ninguém sabia quem a gente era, a gente estava num bairro, que é um bairro grande, terceiro maior bairro da cidade, de Belo Horizonte, mas ninguém sabia quem eu era, quem era a igreja. Mas, gente, eu já estou aqui na cidade há 17 anos. Eu já tinha sido pastor de adolescentes e jovens por 13 anos. E nesse período eu estava fazendo o quê? Eu estava fazendo um MBA, estava indo para os Estados Unidos fazer o MBA em empreendedorismo, estava mestrado, fazer em marketing, já tinha terminado minha faculdade de Direito, porque eu sabia que eu seria um comunicador. Porque a palavra lá desde trás, meu tio, meu avô foi fundador de igreja, meu tio era pastor de igreja, fundador, e esse meu tio, antes de morrer, foi na minha casa e transferiu a estola sacerdotal dele para mim. Olha só. Porque nós éramos de uma igreja presbiteriana tradicional, então usava um pouco aquela estola. E ele transfere a estola, a cruz celta, e uma Bíblia ele fala, você vai ser o pastor da família. Então eu já sabia, e o pregador, eu entendi que naquela hora não era só pastor, era um pregador, era alguém que ia subir na plataforma. Eu faço o comentário seguinte, se seu avô hoje tivesse, ele não está vivo, tá? Se ele tivesse vivo e olhasse para você, seria o modelo de sucesso que ele pensou? Provavelmente não. Mas hoje é o seu padrão de sucesso para a sua realidade, para a sua vida e para o seu contexto. O meu tempo. Ele fez lá, vocês estavam no Rio. No Rio. Essa transferência, essa unção, né, que é transferida para você, foi no Rio. Isso é em 98. Você está onde? Olha só. Você está em BH, a terra do pão de queijo. O negócio é fantástico.